pessoal, bem-vindo a todo mundo aí, né? Hoje temos a honra de ter mais um episódio aqui do Barco do Leitor e hoje vamos estar podendo entrevistar um dos maiores literários da história da literatura brasileira. Luiz Azevedo, é um prazer. 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 E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a vida dele, sobre suas obras, principalmente o Cortiço, que é uma das principais obras que ele teve a honra de produzir. Bom, eu agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês no Barco do Leitor. É um prazer estar aqui falando sobre o meu trabalho, sobre a minha vida e agradeço o convite. Luiz, vamos começar pelo começo. Você nasceu em São Luís, certo? No Maranhão. Nos diz pra nós, como é que foi a sua infância, assim? Como é que foi nascer nesse ambiente? Como é que foi esse período da sua vida? Realmente, eu nasci em São Luís, uma cidade cheia de cultura e tal, e foi uma infância bem de boa. Eu era de uma família de classe média, meu pai era comerciante, minha mãe era dona de casa, e eu fui criado em um ambiente bem tradicional, mas apesar de ser tradicional, isso não me impedia, né, de explorar um pouco mais acerca do mundo, de aprender um pouco mais sobre a sociedade, né, o que também acabou me influenciando a me tornar quem eu me tornei. Mas quando você ficou mais velho, você se mudou para o Rio de Janeiro, né? Mas como é que foi essa diferença para toda essa mudança? Porque, como você disse antes, você veio de um lugar, de uma cidade um pouco mais sem recursos, que você veio de uma família um pouco mais pobre e tal. Como é que foi para você, assim, essa mudança? Foi uma mudança bem tranquila. Eu tinha 17 anos quando eu vim para o Rio de Janeiro, mas teve um choque, né? Um choque de realidade, porque o Rio de Janeiro é muito maior em comparação com São Luís, e foi realmente um grande choque para mim, uma grande mudança, quando eu vim lá de uma cidade tão pequena. E teve também a quebra de expectativa, né, do meu pai, porque ele queria que eu seguisse na carreira militar. Mas você não seguiu, né? Você não teve a expectativa que seu pai teve, você não se adequou tanto a essa sua carreira militar, né? Porque você foi para uma escola de artes depois, se não me engano, no Rio de Janeiro. Sim, a carreira militar não me atraiu. O que me atraiu mesmo foi essa área de arte, essa área mais intelectual do Rio e tal. E eu comecei a me envolver, né, com pessoas que gostavam da mesma coisa que eu, que gostavam de arte, que gostavam dessa área, e eu realmente senti que o militarismo não era para mim. Luiz, como é que foi, né, a sua experiência na Imperial Academia Belas Artes, né? Você estudou pintura, certo? Como é que foi, assim, esses estudos para você? Foi uma experiência muito boa, foi uma experiência realmente muito boa, porque me ajudou a melhorar a minha parte artística, ajudou a melhorar como eu entendia, me ajudou a entender melhor o ser humano e tal. E eu percebi, né, com o tempo lá fazendo artes e tal, apesar de eu estar fazendo arte, desenho, essas coisas, eu percebi que a minha verdadeira vocação estava na escrita, mas realmente a experiência me ajudou a enriquecer mais o meu conhecimento. Pô, então foi interessante como essa formação, né, influenciou na sua visão de mundo. Não, sim, com certeza. Ela ajudou a afiar a minha capacidade, né, a observar e a aprender muito mais sobre as complexidades do ser humano, da sociedade. Embora sendo, como eu falei, um período de mais dedicação a desenho, pintura, o contato com os outros artistas foram fundamentais para que eu começasse a entrar nessa área de escritor mesmo. Você poderia nos contar como é que foi esse seu início da literatura? Porque, como você disse, na escola de arte você ficou fazendo desenho e não na parte literária e tal. Como é que foi esse início para você? Não, sim, então, eu comecei jovem, né? Comecei quando eu era muito jovem, eu sempre fui muito fascinado pela literatura e tal, pelas artes em geral. Eu comecei escrevendo pequenas histórias para jornais, fazendo caricaturas, e minha primeira grande obra foi O Mulato, que já trazia muitos elementos do naturalismo. Eu comecei assim. Mas o que te motivou pro naturalismo? E por esse lado da literatura? Cara,
eu sempre fui alguém muito curioso. Então eu fiquei bastante curioso sobre o comportamento humano e a pintura me ajudou a observar mais as pessoas, a observar o ambiente ao meu redor, no mundo. E na literatura eu encontrei meio que uma forma de conseguir me expressar, né? De dizer aquilo que eu penso e realizar minhas reflexões sobre a sociedade e o ser humano. Então o naturalismo para mim ele foi a forma de olhar o mundo sem idealizar, sem fugir da dificuldade. E eu queria mostrar, né, o ser humano em sua totalidade, suas misérias e as lutas, as ambições do ser humano. Luiz, para você, assim, como que o movimento naturalista influenciou nas suas obras? Cara, o naturalismo ele foi uma escolha para mim, tipo, quase inevitável, né? Pois eu estava muito interessado em entender o comportamento do ser humano de maneira bem científica. E esse movimento ele trazia uma abordagem mais objetiva, né? Quase como um observador imparcial. E nesse movimento eu não idealizo e nem romanceio as partes negativas da vida. E o público quer saber, por que você escolheu essa abordagem mais científica, determinista para retratar a sociedade brasileira? Eu escolhi eu quis mostrar, né? Eu quis mostrar como as condições ambientais, sociais e até mesmo de geração para geração, como as coisas de geração para geração determinam as ações e os comportamentos dos indivíduos. Eu acreditava que o ambiente, principalmente no Brasil, tinha um papel de moldar, né? Um papel de formar o caráter da pessoa, né? Dependendo do lugar que elas vivem e tal. Mas como que você mostrou tudo isso nas suas obras? Tudo isso que você falou, tanto das abordagens aí, tanto do naturalismo, como que você fez isso? Cara, nas minhas obras, tipo, por exemplo, o Cortiço eu quis mostrar a vida em um ambiente miserável, né? Um ambiente degradante, superlotado, que podia transformar as pessoas, tornando-as muitas vezes egoístas. Mas também com o desejo de ascensão social e a luta pela sobrevivência, né? Para que elas pudessem moldar as suas escolhas. Eu queria refletir uma verdade mais dura, uma verdade realmente verdadeira, mas que fosse também um chamado à reflexão sobre a nossa sociedade. Sim. Vamos focar um pouco em uma das suas obras a partir de agora. Luiz, o Cortiço foi publicado em 1890, correto? É uma das maiores expressões de naturalismo no Brasil. O que motivou, né, você a escrever uma obra sobre o Cortiço, né, um local que é tão marginalizado na sociedade da época? Cara, a minha principal motivação foi a minha preocupação com as pessoas que têm uma condição de vida mais pobre, tá ligado? Mais marginalizada no Brasil. Eu queria mostrar, tipo, de forma realista e bem crua e realista a vida dessas pessoas, né? Que muitas vezes são invisíveis para o resto do mundo, para o resto da sociedade. E o Cortiço, nesse sentido, ele vai simbolizar um mini universo, né? Um microcosmo de desigualdades sociais, onde as condições de vida moldam profundamente os indivíduos. Eu também quis expor, né, um pouco mais o ambiente, as condições econômicas, sociais que influenciam, né, a vida dessas pessoas, o modo como elas se comportam, a moral delas. E no Cortiço, né, essas características, as paixões, os vícios, as lutas, são os principais motores da narrativa. Também percebi que você utiliza muita zoomorfização para descrever personagens e situações. Gostaria de entender melhor por que você usa essa técnica literária. Cara, no Cortiço, a zoomorfização, a zoomorfização em si é uma ferramenta muito poderosa, né? Que dá para expressar a degradação social e moral dos personagens. E quando eu comparo, né, os seres humanos com os animais, eu enfatizo a perda das características humanas do ser humano. E devido às condições brutais, né, que as pessoas vivem lá no Cortiço. E tem, por exemplo, lá um personagem, o personagem João Romão. Ele é frequentemente descrito com a característica de animais, como avareza, instinto predatório. E isso serve para destacar a desumanização causada por sua obsessão por acumular riquezas a qualquer custo. Interessante. Além disso, um dos aspectos mais marcantes do Cortiço é a maneira como você interpreta o próprio ambiente.
Cortiço parece quase um personagem. Você enxerga o Cortiço como uma representação das condições sociais da época? Cara, é exatamente isso, velho. Tipo, o Cortiço ele não é só um personagem, ele é um reflexo da sociedade que a gente tá vivendo, que a gente vive, que as pessoas vivem. E ele é um lugar onde o limite entre a moralidade e a imoralidade são borrados, tá ligado? Onde a luta pela sobrevivência é constante, o ser humano é constantemente testado pelo aquilo que ele acredita, no lugar que ele vive, pelas condições em que ele vive. E pra mim o Cortiço ele representa o meio social, né? O meio social e econômico que determina ali o destino de um ser humano. A condição ali de vida degradante, né? A condição de vida miserável faz com que as pessoas tomem atitudes que em outras circunstâncias as pessoas normalmente não tomariam. Sim. Mas como é que a história se desenvolve nesse meio? Cara, a narrativa do Cortiço, ela explora lá o dia a dia, né? O dia a dia dos moradores, né? Dos moradores. Temos as figuras como o Jerônimo, que é um cara que é português, que é trabalhador, e tem a esposa dele, chamada Piedade. E o Jerônimo, ele se apaixona pela Rita Baiana, que é uma mulata sensual, que desencadeia uma série de conflitos. Ah, então a vida no Cortiço é bastante tumultuosa, né? Sim, exatamente. Que mostra como é que funciona esse ambiente desagradável, né? Esse ambiente de extrema pobreza, que leva os moradores a agir de forma bem instintiva, né? De forma bem, como eu disse, com características bem animais mesmo. Mais violenta, né? Então, tem briga, tem traição, paixão, violência. E, tipo, é uma obra com um estudo que estuda o meio, como o meio pode moldar o comportamento do ser humano. Mas qual que é o desfecho dessa história, assim? Cara, no final da história a gente vê a ruína de alguns personagens, né, e a ascensão de outros. A Bertoleza, por exemplo, ao descobrir que o João Romão planeja se livrar dela, né, na história, para se casar com a Zulmira, que é filha de um comendador, ela opta pelo suicídio, ela não consegue viver com essa ideia. O João Romão, por outro lado, ele continua a prosperar, continua a crescer economicamente, mas a um custo moral altíssimo, né? Sim. A menina se suicidou por causa dele. E a conclusão que mostra é que a sociedade do Cortiço, a luta pela sobrevivência, muitas vezes leva ao colapso moral dos indivíduos. Dando foco mais nos personagens agora, você construiu essas figuras muito marcantes, né? Como o próprio João Romão, a Bertoleza e a Rita Baiana. Como você pensa no desenvolvimento desses personagens dentro do contexto social que você critica? Cada um desses personagens, ele são produtos diretos do ambiente que ele vê. Cada um deles tem a própria luta, suas próprias dificuldades, mas todos eles estão presos dentro de um sistema que limita eles. O João Romão, por exemplo, ele começa como operário, mas a sua ascensão é marcada pela exploração. Sim. E ele é um exemplo claro de como a ambição desenfreada pode desumanizar alguém. Mesmo quando ele alcança uma certa riqueza, a sua moralidade ela não evolui. Ele se torna mais egoísta e mais manipulador. Tinha também a Bartoleza, né, que ela é uma ex-escrava que vive com o João Romão, e a sua tragédia é o reflexo de uma mulher que mesmo com seu desejo de liberdade, ela acaba presa em relações que a aprisionam, que seja pelo amor, seja pela dependência emocional. E assim como muitos personagens da obra, ela não tem para onde fugir, né, devido à condição dela. Ela é refém das circunstâncias que a aprisiona. E tem também a Rita Baiana, né, que por outro lado, assim, diferente da Bartoleza, é uma mulher de classe trabalhadora, que usa a sua sensualidade para se promover socialmente, e ao mesmo tempo ela é objeto da exploração de homens. Sim. Na sociedade. Então ela é um personagem que desperta tanto a empatia quanto a crítica das pessoas. Certo. Você mencionou que queria mostrar como o ambiente ele molda os personagens. Muitos leitores percebem que o Cortiço ele faz uma crítica pesada à sociedade brasileira e à desigualdade social. Você diria que há um determinismo em suas obras, como
onde os personagens não têm controle sobre o seu destino devido às condições em que eles vivem. Sim, essa é verdadeiramente a visão que eu queria passar. E eu não acredito, né, que os personagens eles tenham um total controle de sua vida, porque especialmente quando eles estão dentro de circunstâncias, de condições tão adversas, né? No naturalismo, a gente acredita que os fatores como a geração, classe social, o ambiente social, eles determinam fortemente o comportamento do ser humano. E o que acontece no Cortiço, ele é um exemplo disso. Os personagens eles são em muitos casos moldados, né, são em muitos casos vítimas desse determinismo social, e eles são moldados pela pobreza, pela falta de acesso à educação, pela estrutura de poder que os oprime. Mas ao mesmo tempo, eu tento mostrar que essas condições elas não são uma sentença sem volta. Embora o determinismo esteja presente, os personagens eles fazem as escolhas deles, e essas escolhas muitas vezes limitadas, elas geram consequências. E eu queria que o leitor refletisse sobre isso, sim, sobre o quanto o meio pode transformar o ser humano, mas também sobre a luta constante que esses personagens travam, mesmo sem eles perceberem. Bom, Aloysio, foi um prazer imenso, né, conversar com você hoje e ter a oportunidade de entender mais sobre essa sua visão da sociedade brasileira, né, através das suas obras. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, foi um prazer enorme, né? Prazer, cara, foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom saber que as minhas obras elas continuam a provocar reflexões nas pessoas e discussões, e que essa entrevista aqui tem ajudado as pessoas a compreenderem um pouco mais sobre mim, sobre a minha obra, né? Eu não estou muito acostumado com câmeras e tal, porque na minha época não tinha isso. Então, sim, peço perdão aí por qualquer coisa que eu tenha feito errado e tal. Mas pra nós já é normal, já. Pra você já é normal, né? Mas pra mim é totalmente diferente. Então é isso aí, eu agradeço pelo convite. Muito obrigado. E para você que nos ouviu, né, agradecemos por estar aqui conosco a mais um episódio do Barco do Leitor. Se gostou da conversa de hoje, compartilhe com seus amigos e continue nos acompanhando para mais discussão sobre a literatura brasileira.